Clube. Vamos trazer a atualização sobre a chegada de Lucas Ramon, lateral de 31 anos de idade, que está saindo do Mirassol para se juntar à equipe do São Paulo na temporada de 2026. Vamos explicar para vocês todo o cenário que está envolvendo esta contratação. Em 2026 ele será jogador de São Paulo. Isso aí já está certo. Agora vamos explicar para vocês quando ele será jogador do São Paulo. Acontece o seguinte, ele tem contrato até maio de 2026, no finalzinho de abril para o começo de maio, que é mais ou menos quando acabava ali o Campeonato Paulista, foi feito aí esse acordo com o Lucas Ramon. O São Paulo já acertou um pré-contrato com o jogador para que em maio ele seja jogador do Tricolor Paulista de graça. Então, pré-contrato acertado, Lucas Ramon em maio chega para ser reforço do São Paulo. Só que o São Paulo já quer contar com um jogador no início do ano, para ele fazer parte da pré-temporada e fazer parte do ano inteiro da equipe do São Paulo. O Mirassol, em contrapartida, pede uma compensação financeira para que isso aconteça. O jogador vai agora? Beleza, mas chega aí com uma compensação financeira para que ele seja liberado de maneira imediata e chegue em janeiro e não em maio. O São Paulo, com problemas financeiros, não está topando aí esses moldes de negócio e estudou aí, ofereceu ao Mirassol alguns jogadores a ser envolvido neste negócio. Portanto, vem Lucas Ramon e vai outro jogador para a equipe do Mirassol. A princípio, 3 nomes estão sendo discutidos. O primeiro, o goleiro Yang, O goleiro Yang, que era a sombra do Rafael, o segundo goleiro, o goleiro reserva ali. Com a chegada do Coronel, ele perde esse posto. Com isso, ficaria como uma terceira opção. O Yang, com o contrato renovado, já estava avisado pelo São Paulo que seria emprestado para a temporada de 2026. O Yang vê com bons olhos a possibilidade de um ano de Libertadores. O Mirassol vai ter Copa do Brasil, não teve esse ano, Então vai ter um calendário um pouquinho mais apertado. Os 2 goleiros do Mirassol, tanto o Walter, tanto o Muralha, já são mais experientes, então o Yang ali chegando, jovem, pode ganhar espaço. Yang, primeiro nome sendo discutido. Segundo nome a ser discutido, o do volante Luan. O Luan, que é aquele garoto ainda de Cotia, mas que não conseguiu se firmar nos últimos anos. Sofreu com sérias lesões, chegou a ser emprestado, chegou a ser afastado do elenco, deu a volta por cima, voltou, mas se machucou novamente e tá nessa, Se machuca, tenta voltar, tenta ganhar o seu espaço. Não é o titular da posição, agora chegou o Danielzinho, mais um jogador ali para o meio de campo. O Luan também está sendo discutido pelo Mirassol. E o Negruti, volante de 21 anos de idade, que chegou a ser até improvisado como zagueiro em algumas ocasiões. A primeira partida dele foi contra o Santos, lá na Vila Belmiro, depois teve outras oportunidades, não tantos minutos, jogou fora de posição. Meio campo ali de volante tem muitos jogadores, o Crespo dá a opção aí para outras peças. Então o Negruti também está nesta possível negociação, indo emprestado à equipe do Mirassol. Outras possibilidades são de jovens jogadores ainda nas categorias de base, tá bom, galera? Então a negociação, ela está acontecendo. O Lucas Ramon, a princípio, chega em maio, tá bom, galera? No começo de maio, nos primeiros dias de maio. São Paulo tá tentando negociar desta maneira com que eu falei, não uma compensação financeira, como o Mirassol queria, mas enviando um jogador emprestado para a equipe do interior paulista, que disputará a Libertadores, diferente da gente que disputaremos a Copa Sul-Americana. Beleza, rapaziada? Então, negociação esclarecida e eu quero saber a opinião de vocês. Vale a pena esse esforço pelo Lucas Ramon? Foi um dos laterais que mais teve participações em gols no Campeonato Brasileiro. Fez um baita ano com a camisa do Mirassol. 4 participações em gols no Campeonato Paulista. 11 participações em gols aí no Campeonato Brasileiro. Um jogador muito qualificado, um jogador que já é experiente, Tem 31 anos, passou por muitas equipes no futebol brasileiro. Um jogador de muita qualidade e que chega para brigar por posição com o Mike e também com o Cedric. Vale lembrar que o Mailton foi emprestado ao Fortaleza, Eram as 3 opções que tínhamos. O São Paulo, pensando na temporada que vai ser bem ajustada, vai ter muitos jogos, vai ter que ter um rodízio de elenco, traz aí o lateral Lucas Ramon e ainda pensa na possibilidade de um lateral esquerdo, O Enzo foi confirmado de maneira definitiva, o Wendel, que chegou para ser o titular, não conseguiu se firmar, se machuca muito. O Patrick, que era em tese a terceira opção, foi emprestado ao Juventude. Uma opção econômica é o Nicolas Boshat, que já chegou a estrear pelo profissional na reta final do Campeonato Brasileiro, está inscrito para a Copinha e, se for bem, deve de fato aí começar a temporada a jogar na equipe profissional, tá bom, galera? Então tem muitos cenários possíveis neste momento. Obviamente, como a gente já adiantou para vocês, a base, o sub-20 vai ser muito importante para esse ano do São Paulo. O próprio Nicolas, o próprio Luca, o Paulinho, centroavante, outros jogadores também de outras posições devem ajudar aí a formar esse elenco para 2026. Então é o São Paulo caminhando, rapaziada? Amanhã já começa a temporada de 2026. Como eu tinha adiantado para todo mundo aí, galera,
tinha um anúncio preparado para o primeiro dia como um presente de início de ano, né? O Danielzinho já foi anunciado, o Coronel ainda não, o Lucas Ramon ainda está nessa definição, ele será jogador do São Paulo, só que a briga ainda fica nessa, vai ser jogador de São Paulo em maio ou vai ser jogador de São Paulo em janeiro? Quem que pode ir para lá? Será que vai o Yang, o Luan, o Negruti, alguma peça da base? Então tem muita coisa acontecendo. São Paulo para por aí? Não. Galera, negociações com o Botafogo neste momento travadas, congeladas, uma negociação que já vem se estendendo há muito tempo. O grande empecilho disso tudo foi a troca do comando, né? O Ancelotti era o técnico do Botafogo, a negociação caminhava, saiu, chegou o Anselmi, deu uma segurada, aí o São Paulo tinha interesse no Vitinho, que não quis jogar no São Paulo, Savarino também não quis jogar no São Paulo, Marlon Freitas foi pro Palmeiras, Botafogo aí agora negociando de maneira individualizada com Pablo Maia e Rodriguinho, além do Ferrarese, que é uma negociação próxima. Estamos aguardando, galera, estamos aguardando aí e trazendo, obviamente, a todos os momentos essas informações para todos vocês. Eu queria demais, para fechar com chave de ouro, eu acho que o Danielzinho não será titular de São Paulo, mas será uma peça importante, mesma maneira, Coronel, Lucas Ramon, mesma maneira, pode não ser titular, mas vai ser um jogador importante. Mas, para mim, falta um camisa 10 a nível Savarino. Se o Savarino chegasse, ele elevaria muito o patamar do São Paulo em relação aos outros adversários. Um jogador de seleção, um jogador campeão, um jogador de extrema qualidade, extrema experiência. Um jogador desse porte muda o patamar da equipe que ele joga. Então, todo mundo tá tentando aí, Grêmio, Corinthians, agora o Fluminense, o próprio São Paulo. Ainda ninguém conseguiu tirar, de fato, o jogador. Mas se não for o Savarino, se ele não quiser jogar Sul-Americano em 2026, que seja um jogador do mesmo peso, um jogador do mesmo cacife, um jogador do mesmo patamar, que muda a equipe de tamanho, né? Porque se você pega ali, vamos supor, a gente é o adversário, a gente pega a escalação do São Paulo, a gente vê o camisa 10 ali, o Savarino, a gente já tem um pouquinho mais de cuidado. Aí você pega um Oscar todo bichado, não acontece nada, né, rapaziada? Então, é um time que precisa reestruturar, é um time que precisa reformular, precisa ser pontual, a gente sabe, a gente entende a dificuldade financeira, só que há quanto tempo essa dificuldade financeira já está nos atrapalhando, né? Então, é um São Paulo que tá meio nessa corda já faz muito tempo, a gente viu os clubes passarem por momentos e se reerguerem, né? Os clubes passaram por esse momento como Palmeiras, Flamengo, estão aí hoje no mais alto nível, disputando o Mundial, disputando com as principais equipes do mundo. E o São Paulo continua nesse limbo, continua ali nesse fundo do poço e nada acontece. Então a gente fala, esse ano a gente está no fundo do poço, mas ano que vem a gente vai beber água limpa, não é possível, né? Não é possível que ano que vem vai acontecer a mesma coisa. E vai acontecer a mesma coisa. Foi assim em 2026, 25, 24, 23, 22, vai continuando puxando para os últimos anos, enquanto nada acontece no São Paulo. Então tomara, né, que a saída do presidente Júlio Casares, que a nova chegada de um presidente de fato, mude o São Paulo, seja para se transformar numa SAF, seja mudança de estatuto, seja investimento, seja qualquer outra coisa, mas algo precisa ser feito no São Paulo quanto antes, para que 2026 não seja igual foram os últimos anos. Beleza, rapaziada? Pausa de 5 segundos para pedir a sua ajuda ao nosso canal com o seu like e se inscrever se ainda não for um inscrito. Um dos casos, por exemplo, é o do André Silva, né, que estava como artilheiro do time na temporada e acabou se lesionando. E surgiu nos últimos dias uma notícia, sim, meio bizarra sobre o André Silva. Nas redes sociais foram ditas aí algumas matérias, alguns comentários de que o André Silva iria passar por cirurgia. Lembrando que o atacante se lesionou em agosto desse ano e o São Paulo colocou duas opções para ele na questão da recuperação. A primeira, que já iria resolver de cara já e rapidamente, que era a cirurgia, né, mas ali demanda um tempo de recuperação um pouquinho maior, mas resolveria de vez. E a segunda opção, que foi a que o André Silva escolheu, um tratamento conservador que ele está fazendo agora, né, e está evoluindo muito bem. Sobre essas especulações, elas não passam de boatos, né, de especulações de fato. São Paulo afirma que desconhece qualquer informação sobre essa possibilidade do André Silva passar por uma cirurgia. De momento, o clube descarta, na verdade, essa possibilidade, tá? Claro, em janeiro do ano que vem, dia 2, o elenco se reapresenta, né, agora sexta-feira. Pode ser que nos exames que todos irão fazer, pode constar para que o André Silva tenha sei lá, pode ser que aconteça alguma coisa, que os exames apontem a necessidade de um novo procedimento e tal, mas só que de momento São Paulo não tem essa informação. A informação que tem é que o tratamento conservador que o André Silva está passando é muito bom, tá sendo bem avaliado, está evoluindo muito bem, né? Enfim, André Silva seguirá o tratamento conservador, né, rapaziada? Tá animado com a recuperação, já deu entrevista recentemente, deve voltar ali em fevereiro, março, ali no máximo, né? Então calma, antes de apontar dedo, criticar e etc. Calma, porque eu vi muita gente falando assim, aí tá vendo? O São Paulo é uma porcaria, os caras fizeram um tratamento conservador no André Silva e agora vai ter que fazer cirurgia, perderam tempo e blá, 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 blá. Calma, rapaziada, antes de julgar,
vamos ouvir as informações corretas, né? Porque hoje em dia na internet, principalmente no X, no Insta também, sai muita coisa que não é verídica, né? Então, espere, né? Sair em algum portal de relevância, sair em algum canal de algum influenciador que você gosta, que você confia nas informações, para depois emitir a opinião, né? Porque, né, não passando pano pra diretoria, que tem vários e vários erros, assim, e erros bizarros, como já aconteceu aí, mas dessa vez não tem culpa nenhuma, dessa vez a informação não procede e o São Paulo está fazendo tratamento normalmente. O André Silva está evoluindo muito bem e deve voltar tranquilo na próxima temporada, tá? Assim como o Caleri, que já está mais avançado e deve até fazer a pré-temporada, e também o Rian Francisco. O Rian deve ser o último a retornar, tá? E na manhã, o São Paulo acertou aí e anunciou o novo acordo, algo que eu já falei para vocês há algumas semanas aqui no canal, mas que foi confirmado oficialmente agora pelo Tricolor. O São Paulo anunciou a compra em definitivo de Enzo Dias e Gonçalo Tapia. Esse é um acordo aí feito com o River Plate, que comprou em definitivo também o Giuliano Galopo, tá? Essa troca foi fechada, então Galopo por Enzo Dias e Tapia em definitivo. O Enzo, que estava emprestado até o final deste ano, mas já tinha batido as metas estipuladas e seria comprado de qualquer maneira pelo clube do Morumbi, porque a cláusula de obrigação de compra foi acionada. Já o Gonçalo Tapia estava emprestado até junho do ano que vem, salvo engano, né, com passe fixado também, mas desde ali de quando ele começou a ter oportunidades no time titular de Hernan Crespo, o Tapia foi muito bem, foi bem na seleção chilena também. Então o São Paulo já tinha o plano, já estava na mente da diretoria São Paulina comprar o Tapia em definitivo antes mesmo do término do empréstimo, né? Olha que loucura que é o São Paulo. O São Paulo, ao invés de contratar o Marcos Leonardo, contratou Rigoni, contratou Dineno. E os caras ficaram aqui 3, 4, 5 meses, né? O Mailton ficou aqui 4 meses. Foram todos embora já. Já o Gonçalo Tapia ficou aqui 3, 4 meses e já foi comprado em definitivo antes mesmo do término do empréstimo, né? Muita coisa até o término do empréstimo poderia acontecer e o São Paulo mudar de ideia em relação à compra, mas o São Paulo não vai fazer isso. O São Paulo comprou antes do término, antes de analisar. Você consegue analisar um jogador em 6 meses? Você acha que é possível analisar se o cara vai dar certo 6 meses? Eu acho que o São Paulo deveria esperar um pouquinho mais antes de acertar essa compra, mas enfim, foi fechado o acordo. O Enzo Dias assina contrato com o São Paulo até o final de 2028, enquanto o Gonçalo Tapia assina com o Tricolor até o final de 2029. O São Paulo detém 60% dos direitos econômicos de Enzo Dias e 60% dos direitos econômicos de Gonçalo Tapia também. Quanto ao Galopo, o São Paulo manterá 50% do passe do jogador. A compra de Enzo Dias e Gonçalo Tapia em termos financeiros equivale à venda de Giuliano Galopo, tá? Ou seja, foi uma negociação que acabou não envolvendo grana para nenhum dos lados. Foi uma troca em definitivo e ponto. Por quê? Porque os valores acabaram se abatendo. Então, não precisou ninguém pagar nenhum dinheiro agora, né, rapaziada? E a pedido do River Plate, o São Paulo não divulgou oficialmente os valores envolvidos. O clube disse no site oficial dele que foi um pedido do River Plate. Sei. Bom, agora oficial, Enzo Dias e Gonçalo Tapia são do São Paulo em definitivo e o São Paulo acerta em definitivo também a venda de Giuliano Galopo ao River Plate. Vocês gostaram dessa troca? Acharam uma boa? Comente aqui abaixo a sua opinião. Nenhum dos 3 jogadores são jogadores assim, pô, nossa, são craques. Não, são jogadores normais, tá? Eu acho que o Giuliano Galopo é um jogador de muito talento, né? Mas é um jogador muito inconstante também. O Gonçalo Tapia e o Enzo Dias são 2 jogadores ok's, mas muito esforçados, né? São jogadores que entregam tudo que tem ali dentro de campo em termos de raça, em termos de vontade. São caras que realmente se doam ao máximo nos 90 minutos, né? Então acho que isso acabou pesando bastante também, porque o São Paulo quer um jogador com esse perfil, né? Então por isso que eu acho que acabou contratando o Gonçalo Tapia e o Enzo Dias. São 2 jogadores que foram gratas surpresas, principalmente o Enzo Dias na lateral esquerda, já que ele veio para ser o substituto de Wendel e deixou o Wendel no banco. O Gonçalo Tapia, ganhando as oportunidades, foi bem, mas só que é um jogador limitadíssimo em termos técnicos, tá? Mas tomara que dê certo, tomara que continue na boa fase a qual ele terminou a temporada, né? E que o São Paulo volte à boa fase para que o Gonçalo Tapia também melhore, porque às vezes um time com uma boa fase, um jogador que é mediano, um jogador que é mais ou menos, o cara começa a jogar muito, tá ligado? Então pode acontecer isso com o Tapia. Inclusive, eu tenho o Tapia no modo carreira do UFC 25, que eu tô jogando 25 ainda, e o Tapia arrebenta lá, tá? Contratei ele no Manchester United e o Tapia arrebenta, só que
Na vida real é outra história, né, gente? Eu não acho uma troca de toda ruim, não, tá? Mas eu esperaria um pouquinho mais em relação ao Tapia, né, rapaziada? Mas enfim, boa sorte aí todo mundo. Bom, e as conversas entre São Paulo e Botafogo estão ali se arrastando já faz um tempo e até agora nada de oficial saiu. A diretoria São Paulina está meio que pessimista por um acordo, né? Não foi encerradas as tratativas neste momento, mas não está indo como se esperava pelos dois clubes, né? Agora, o Botafogo acaba de tomar um grande transfer ban na FIFA, o clube carioca pode negociar jogadores, etc, só não pode registrar jogadores, nem rescisões, nem mesmo chegadas de atletas, ou seja, o Botafogo estava praticamente fechado com o Ferrarese, entre Botafogo e Ferrarese tá tudo certo, mas não pode oficializar agora porque tem um transfer ban, então vai ter que ficar em stand-by, né? Em nota oficial, o Botafogo afirma que estava negociando com o Atlanta United desde o dia 9 de dezembro, né? E o Atlanta United, a dívida é em relação ao Thiago Almada, dívida na casa dos 21 milhões de dólares, 114 milhões de reais, tá? Mas por conta do recesso de fim de ano, essa negociação para resolver esse problema no transfer ban vai ter que se arrastar um pouquinho mais, vai voltar somente depois do recesso de fim de ano, no mês que vem, né? O São Paulo tem um grande sonho, o grande sonho do São Paulo é a contratação de Vitinho do Botafogo. Martim Anselmi, novo técnico do clube carioca, pediu para a diretoria botafoguense não negociar o Vitinho no mercado porque é um jogador que pode ser útil e será muito importante para o elenco, para o esquema tático do treinador, né? E aí, rapaziada, o Botafogo vai tentar segurar o máximo que pode, mas já definiu um valor para negociar o atleta. O Botafogo pede cerca de 15 milhões de euros, 97 milhões de reais na cotação atual mais ou menos, para negociar o lateral direito Vitinho no mercado. Com esses valores divulgados, obviamente que vai afastar o interesse do São Paulo e de outros clubes brasileiros também, porque é um valor muito alto. O São Paulo, financeiramente falando, não tem como pagar essa grana, essa bolada por Vitinho, então dificilmente vai conseguir avançar, a não ser que o Botafogo, assim, realmente seja louco da cabeça e aceite alguma troca por Ferrarese, por exemplo, né? Talvez o clube carioca tenha até jogado esse valor na mídia para realmente deixar o São Paulo de lado, afastar o interesse, esfriar as negociações e priorizar uma venda do Vitinho para a Europa, porque tem clubes europeus de olho no Vitinho, clubes da Inglaterra, clubes da Espanha como Atlético de Madrid, por exemplo, né? Mas enfim, você, se fosse da diretoria tricolor, você pagaria 15 milhões de euros por Vitinho no São Paulo? Acha que vale esse valor? Comente aqui abaixo a sua opinião. Pô, quase 100 milhões de reais por um lateral direito, não tem como fazer essa negociação, não tem jeito, rapaz. Minha opinião, tá? Acho o Vitinho um bom jogador nível seleção brasileira, jogador jovem que pode ainda evoluir bastante, mas esse valor não é fora da realidade, cara. O São Paulo tá louco pra acertar a contratação do Lucas Ramon e deve acertar nos próximos dias. A intenção da diretoria São Paulina é ter o Lucas Ramon já para a estreia do Campeonato Paulista. É isso mesmo. Vamos ver no que vai dar. Mas quanto a Vitinho, dificilmente vai dar negócio. Savarino, pode esquecer que o Botafogo também tá pedindo muito alto. Então São Paulo não vai conseguir trazer as suas prioridades ali numa troca, que eram Vitinho, Marlon Freitas, que já foi Palmeiras, e o Savarino. Não vai trazer nenhum dos três. E eu avisei que não traria. Sabe quem o São Paulo vai trazer? É o Joaquim Correa. Rapaziada, tá negociando empréstimo. Vou falar mais sobre ele amanhã, talvez, né? Sobre São Paulo Futebol Clube, São Paulo queria a contratação do Breno Lopes, acho que queria muito forte, mas eu vou explicar alguns detalhes. O ponto importante é, quando o São Paulo fez o contato para entender mais detalhes da situação do Breno Lopes, o Fortaleza pediu 15 milhões de reais para a contratação do jogador. E aí o São Paulo falou, ó, não tem como fazer negócio com o jogador, já uma vez que o São Paulo não vai investir novamente grana, dinheiro, recursos financeiros para a contratação de novos jogadores. Será a mesma prática adotada nas duas últimas janelas de transferências. Então, do que eu tenho de informação é o seguinte. O Fortaleza procura o São Paulo para saber mais detalhes da situação do Mailton. O São Paulo já tem jogadores do Fortaleza monitorados, né? O São Paulo chegou a realizar uma sondagem pelo Pochettino, realizou uma sondagem pelo Matheus Pereira, tem outros jogadores do Pierre, e o Breno Lopes também estava nessa. E aí foram só consultas, e é por isso que é importante a gente trazer essas consultas, esses contatos, para entender mais detalhes da situação dos jogadores. Às vezes também, não é nem o clube em específico. O clube aciona um empresário para buscar um jogador de tal característica, e esse empresário, dizendo que veio a mando do São Paulo para fazer uma sondagem, foi e procurou
um ou outro jogador. E aí foi nessas sondagens que o São Paulo foi procurar mais informações do Breno Lopes. E foi só isso. O São Paulo não iria ainda com um ar de negócio. O São Paulo quis entender, Breno Lopes é um segundo atacante que pode jogar também como centroavante, ele lembra um pouco o Tapia, podemos dizer assim, nessa questão de poder ser tanto o centroavante quanto o segundo atacante. Então, vamos entender, vamos olhar. Será que é uma boa possibilidade? Até porque o São Paulo entende que tem uma boa cartada com o Fortaleza para também pegar alguns jogadores por empréstimo de lá, porque a relação dos dois clubes vem sendo positiva. O Mailton ainda sai do São Paulo para o Fortaleza sob o comando do Marcelo Paz ainda, então agora vai ter uma modificação lá por parte do Fortaleza, mas o São Paulo quis ter hoje uma boa relação com o Fortaleza. Então foi só isso. Aí quando o Fortaleza chega e fala, quero 15 milhões, e o São Paulo também se depara com o salário do atleta, que não é um salário grandioso, muito grande não. Só que o São Paulo olha e fala, poxa, eu tenho jogadores aqui no meu atual elenco que podem me fornecer isso a um custo menor, então vale a pena pagar isso pelo Breno Lopes, com todo respeito aos jogadores. O São Paulo olha para sua folha e fala, tá, ele ganha isso, eu não vou encaixar esse cara na minha folha salarial, acho que a gente pode até pagar um pouco mais caro em um outro atleta que vai resolver mais o meu problema do que o Breno Lopes. Então foi mais ou menos nesse cenário que aconteceu esse contato. O Vasco também soldou, o Coritiba e tudo. Mas aí agora, até da informação que foi dada primeiro lá pelo GE, inclusive o Curitiba fechou a contratação do Breno Lopes justamente pelos mesmos 15 milhões que foi pedido ao São Paulo. Então tinham outras equipes de olho, o próprio Vitória, que também tinha sinalizado pagar para ter o Breno Lopes, então o São Paulo decidiu não fazer essa movimentação. Você acha que foi o melhor cenário mesmo? Quero saber a opinião de vocês aí nos comentários, tá? Gaston Ávila, o São Paulo fez uma nova proposta ao Ajax para tentar a contratação do jogador, até do que eu tenho de informação, foi uma proposta para modificar um pouquinho ali alguns termos, mexer um pouquinho ali na divisão de salário, mexer um pouquinho ali nos valores, mexer um pouquinho ali em algumas condições, mas o São Paulo ainda mantém um otimismo muito grande, foi só realmente um reajuste daquilo que já tinha sido conversado. Então, das pessoas com que eu conversei, tanto do lado do São Paulo quanto do lado do atleta, e aí eu não tenho a terceira via que é o Ajax, até tentei ali intermediar algumas situações, mas, gente, Ajax, Holanda, a gente ainda vai demorar um pouquinho para conseguir algum tipo de contato por lá. Mas, do que eu tenho de informação das duas partes, existe um otimismo grande para fechar essa contratação até o fim desta semana. Existe um otimismo, o jogador escolheu jogar no São Paulo, o jogador está satisfeito com o que pode acontecer no São Paulo, ele jogar o Campeonato Brasileiro, que é um campeonato forte, é o melhor campeonato hoje na América do Sul, dele ter a vivência de ser comandado pelo Hernan Crespo, que é um ídolo argentino, e o Gaston Ávila é argentino, e também de ter minutos, né? Ao que eu consegui conversar com o São Paulo, eles entendem que o Ávila chega para ser titular, para disputar a titularidade com o Sabino. Não necessariamente, né, eu vou até corrigir, não, ele vai disputar realmente a vaga com o Sabino. Ele é alguém que, na visão do São Paulo, ele não chega por uma composição de grupo. Ele não chega para ser um cara que, vamos colocar ele no grupo e vai ver ali se ele no dia a dia ele pode convencer e surpreender. Não, o São Paulo entende que está contratando um zagueiro canhoto para disputar a posição com o Sabino. E aí vai ser dia a dia, fase, e quem, de fato, vai acabar sendo o jogador titular. Mas o São Paulo entende que o Ávila é um jogador para chegar e brigar pela titularidade, que tem capacidade de ser titular. Foi aprovado pelo Crespo, as características dele foram positivas, um jogador agressivo na marcação, um jogador que tem uma boa saída de bola, tanto que também faz a lateral esquerda, é um jogador que tem um cruzamento muito interessante ali da intermediária, até me deram exemplos aí do Caleri, que vai voltar aí na próxima temporada, que pode se aproveitar muito desse tipo de jogada. Então é um jogador que o São Paulo entende que está próximo de acontecer, houve esse reajuste na oferta, foi reenviada e o São Paulo tem um otimismo gigante para que exista esse aceite até o fim dessa semana e o jogador possa se transferir para o São Paulo Futebol Clube. Beleza? Como é que tá a sua expectativa para Gaston Ávila? Você acha que vai ser um bom reforço? Eu acho que dentro dessa realidade do São Paulo, de jogadores baratos, jogadores por empréstimo, acho que é uma baita movimentação, tá? É um zagueiro canhoto, experiente, com passagem por seleção de base, um jogador promissor, tanto que o Ajax pagou uma fortuna, só que acabou não acontecendo por alguns até fatores físicos. Fez uma boa temporada no Fortaleza, a torcida do Leão, todo mundo que eu conversei de torcida, de rede social e de setoristas, eles falam que o Ávila é um ótimo jogador. Então vamos torcer para que isso aconteça. Eu acho que ele chega realmente para disputar essa posição aí com o Sabino. A gente precisa de elenco para o ano que vem. A gente precisa de elenco. Tem Paulista, tem Brasileiro, tem Copa Sul-Americana, tem Copa do Brasil. A gente precisa de elenco. Então é interessante ter dois jogadores ali que vão se engalfinhar para brigar por essa vaga. Concorda comigo? Quero saber a sua opinião nos comentários. O Rodriguinho pode sair do São Paulo e o Botafogo está preparando uma nova proposta. Antes de eu trazer esse detalhe, a apuração primeiro lá do Valente Furlan, a gente trouxe um complemento, a gente vai trazer um ponto importante. O Botafogo ele teve o transfer ban, né, na última... ontem, né? Eu tô me perdido nos dias. Então, na última terça-feira, o Botafogo ele teve o transfer ban, né? E aí é importante trazer que
A alegação do Botafogo, até em nota oficial, eles acreditam que isso aconteceu por conta de recesso dos advogados, questão de papelada e tudo. Então, eles ainda, por exemplo, já contrataram 2 jogadores, eles acreditam que vão resolver no mais tardar aí no início de janeiro. Então vai estar tudo resolvido, porque eles até encaminharam um acordo com a Atlanta United, é muito por conta da contratação lá do Thiago Almada. Então é importante trazer esse primeiro ponto, porque eu sei que vocês vão perguntar, como o Botafogo vai contratar o Rodriguinho se tá com transfer ban? Eles vão resolver. A mesma coisa que aconteceu com os 2 transfer ban do São Paulo, em diferentes escalas. Mas vocês viram que o transfer ban é vergonhoso, é vexatório? É uma vergonha, como aconteceu com o São Paulo 2 vezes essa temporada. Mas é algo que vai ser rapidamente resolvido. Importante trazer isso. E aí, isso posto, o Botafogo estuda, na verdade, uma nova oferta ao São Paulo pelo Rodriguinho. E aí, desta vez, pelo que eu pude conversar com algumas pessoas, até do lado do Botafogo, tá? A gente conseguiu a apuração de todas essas partes. O São Paulo alega que ainda está esperando, que não chegou nada oficial, mas que o Botafogo está preparando uma oferta ao Rodriguinho, e aí seria uma oferta de compra. Obviamente, não será por altos valores, muito por conta do término do contrato do Rodriguinho está bem perto. Ele tem contrato até dezembro de 2026, então não faz sentido o Botafogo oferecer 10 milhões de euros pelo Rodriguinho. Vai ser um valor bem menor. Então, o Botafogo está preparando uma oferta até de compra, até porque fizeram ali, conversaram sobre trocas e tudo, e não houve nenhum consenso. Então agora o Botafogo está falando, quer saber? Eu quero muito o Rodriguinho, eu quero muito esse jogador no meu elenco. A gente não conseguiu esses outros acordos, então eu vou pagar por ele. E aí o Botafogo prepara essa oferta aí para garantir a contratação do Rodriguinho. Repito, essa oferta ainda não chegou, mas deve chegar. Outro ponto importante, o staff ainda alega que a prioridade é uma ida para o futebol europeu. Eles conversam com a Ajax, com o Bayer Leverkusen, tem outros clubes monitorando. Eles entendem que a janela do meio do ano pode vir mais forte para a contratação do Rodriguinho, também por valores menores, porque o São Paulo não conversou com o Rodriguinho nesses últimos dias, semanas, meses para a renovação de contrato. Então a renovação de contrato tá capenga. Até do que eu tenho de informação, o próprio staff do Rodriguinho procurou o São Paulo, vamos tratar desse assunto logo, vamos resolver essa questão. Há um interesse da gente de renovar, só que o São Paulo não renovou esse contrato. E atenção, eu vou trazer depois uma apuração mais detalhada, o Negrutti. O Negrutti tem contrato só até o meio do ano e tá vivendo a mesma situação do Rodriguinho. O São Paulo pode perder 2 ativos, você pode questionar se eles são grandes craques do futebol mundial ou se podem ser importantes no São Paulo. Isso você pode discordar ou não, mas é mais uma vez o São Paulo desvalorizando ativos. Aconteceu com o Leandro, aconteceu recentemente com o Lucas Perry e tudo mais. Falta planejamento para o São Paulo nesses contratos dos jogadores mais jovens. O Rodriguinho e o Negrutti podem não ser super craques, apesar de serem bons jogadores, mas garantem alguns milhões de euros. Se você saber vender e ser profissional, você consegue alguns milhões de euros. Então tá faltando aí esse certo discernimento do São Paulo em, quer olhar pro mercado? Tudo bem, mas olha primeiro o que você tem, resolve as coisas da sua casa primeiro, para depois você buscar outras contratações. Então, é mais ou menos nesse cenário que está essa situação do Rodriguinho. O Botafogo estuda uma oferta. Até tentei conversar sobre valores com o lado do Botafogo. Eles falam que ainda estão aguardando, estão entendendo de fato uma proposta que pode ser vantajosa aí para o São Paulo. Tá bom? Alisson no São Paulo, será que pode rolar? Informação que foi dada primeiro lá pelo Felipe Silva, lá da ESPN, de que o São Paulo está avaliando uma oferta ao Alisson. O Alisson, ele é um meia pela esquerda, direita, ele é um ponta, né? Ele é um ponta, podemos colocar que ele é um ponta. É um jogador que joga pelos flancos, né? Um jogador que joga pelos 2 lados do campo. Se destacou com a camisa do Mirassol nesta temporada, foi um dos destaques da equipe no Campeonato Brasileiro. É um jogador jovem, né? Tem 26 anos, se eu não estiver enganado. Sim, o aplicativo aqui que eu vi não estiver enganado, ele tem 26 anos. Tem uma boa participações em gols nesta temporada. É um jogador, de fato, que teve destaque. A gente pode questionar até se o esquema do Crespo carece de um ponta, ou você vai mudar o esquema para ter pontas, mas acho que é um jogador até interessante. Mas é o seguinte, o São Paulo está estudando fazer uma oferta. E por que está estudando? A gente vai trazer algumas apurações também do que a gente conversou. O Alisson, ele tem contrato até o meio do ano com o Mirassol. E aí o Mirassol está já tentando, né, já está fazendo movimentações para comprar o atleta em definitivo. O contrato dele é com o Torpedo da Rússia, e aí tem uma cláusula de opção de compra que vai ser paga pelo Mirassol de 4 milhões de reais. E aí, o São Paulo está estudando a viabilidade de fazer uma proposta, tá entendendo esse cenário. Tá, pera, dá para eu atravessar com o Torpedo? Não dá, então é um Mirassol, então eu vou tratar com o Mirassol. Até estão conversando até numa situação de casar os 2 negócios, entre Lucas Ramon e Alisson, ou até nem casar, fazer negociações separadas. Só que aí o São Paulo, inclusive, está avançando no Lucas Ramon, dando um jogador em troca. E aí, no caso do Alisson, estão estudando a mesma possibilidade. Então, são algumas situações que o São Paulo está entendendo para fazer, de fato, uma proposta oficial para o Alisson. O nome agrada, o nome é bem visto pelo São Paulo, também foi visto pelo Scout, então é um nome que o São Paulo está avaliando, e aí o São Paulo está vendo a possibilidade de fazer uma proposta para o Alisson. Até conversei com uma pessoa do São Paulo, eles entendem que não só o fato dele ser ponta, mas ele é um ponta que pode fazer também a função, por exemplo, de segundo atacante, que pode acabar jogando um pouco mais por dentro. Então é um jogador que entra nessa questão de jogador de saúde, jogou muitos jogos na temporada passada, foi titular por muito tempo, vem de algumas temporadas jogando demais, não no sentido bom, mas no sentido de quantitativo. Então é um jogador que o São Paulo está avaliando aí como uma boa possibilidade para fazer proposta na próxima temporada.
Beleza? Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos, mas é um nome que fatalmente São Paulo veio de uma brecha e entendendo o melhor modelo de negócio para não precisar envolver dinheiro, o São Paulo vai fazer uma oferta ao Mirassol para a contratação desse jogador. Fechou?